sejam bem-vindos a mais um episódio do Magos do CX, aqui diretamente dos estúdios da Stay. A gente está dando continuidade à nossa série especial sobre Guest Experience, onde uma vez por mês eu, Vivian Malandrin, assumo como host do podcast. E no episódio de hoje temos uma convidada super especial, que é a Flávia Camargo, diretora de experiência de saúde do Hospital Albert Einstein. Flávia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Vivian, pelo convite. Muito bom estar com vocês. E para mim é uma honra falar sobre esse assunto que é tão caro aí no meu dia a dia. A honra é nossa te receber. A Flávia, ela é formada em medicina, né? Pediatra, especializada em infectopediatria e mãe da Laura e da Júlia. Isso aí. Flávia, conta um pouquinho pra gente como que você construiu sua carreira. Então vamos lá. Eu me formei em medicina, sempre quis ser pediatra. Acho que uma das minhas lembranças de infância é o pediatra que cuidava de mim e da minha irmã, né? E o poder que ele tinha de acalmar minha mãe, de cuidar daquele momento e daquelas circunstâncias, assim, de ansiedade, né? E acho que isso me marcou muito. Fui fazer medicina, fiz medicina na Santa Casa, fiz pediatria e infectopediatria no HC, no Instituto da Criança. E um dos meus primeiros empregos, uma das primeiras atividades profissionais que eu exerci foi numa empresa de home care, cuidando de crianças em condições crônicas, com doenças crônicas, nas suas casas, né? Então, um cuidado longitudinal, indo no dia a dia dessas famílias, cuidando dessas crianças. Nessa atividade, né, eu gostava muito de exercer esse papel como pediatra, mas também comecei a atuar como gestora. Fui convidada a fazer um papel de gestão, fazer gestão de times e fui evoluindo na própria empresa, né, até assumir uma coordenação de uma atividade um pouco mais abrangente, enfim. Depois de 9 anos atuando tanto como pediatra quanto como gestora aí de times, eu já estava fazendo um MBA de gestão em saúde do próprio Einstein e comecei a pensar, puxa, o que eu quero agora, né? Qual é o meu próximo passo de carreira? E sabia já que eu gostaria de evoluir na gestão em saúde. Fui, então, para uma oportunidade que surgiu no Einstein, onde estou há 17 anos. Naquela época, eu comecei fazendo gestão de uma unidade de cuidado público nossa, uma AMA em parceria com a prefeitura, na nossa atenção primária. E de lá para cá, passei por várias atividades, exerci vários papéis no Einstein. Eu já não clinico desde 2010 e assumi a gestão de experiência em 2020 e diretoria de experiência em saúde em 22, papel que exerço até hoje. Que legal, Flávia, muito bacana. E conta um pouquinho pra gente, assim, qual é a principal diferença de você tratar um paciente, né, como um hóspede versus um cliente? Bom, quando a gente entrega serviços de saúde no Einstein, entregando serviços de saúde, a gente tem uma gama de ofertas muito grande que passa por indivíduos muito saudáveis, com expectativas e necessidades do dia a dia das suas vidas, e indivíduos adoecidos, fragilizados, muito vulneráveis em momentos de internação muito críticas, né? E até de finitude, né? Então, de fim de vida. Então, acho que o desafio está em a gente oferecer personalização, humanização, atenção, cuidado com detalhes, nessa gama tão diversa de momentos de vida dos indivíduos que a gente atende, né? Então, existem situações, de qualquer maneira, né, acho que é importante reforçar que bem-estar e saúde estão intimamente conectados. O processo de cura passa por um contexto emocional, ambiental, sensorial muito bem preparado, né? E acho que esse é o cuidado que a gente tem que oferecer em todas essas soluções e possibilidades aí de atenção à saúde. Legal. E se puder, assim, dar alguns exemplos pra gente, por exemplo, um paciente que chega no pronto-socorro, qual que seria a preocupação com a experiência dele versus uma gestante que vai ter um filho? Sim, então, o paciente que chega no pronto-socorro, em geral, muitas vezes são crianças, é muito comum o acesso ao pronto-socorro por crianças, ou adultos, muitos adultos jovens e idosos também, em que a expectativa é atendimento médico. Por algum motivo, o gatilho potencialmente foi alguma percepção de problema de saúde, né? Eu estou com uma dor de cabeça que não melhora, eu estou com uma suspeita de gripe, eu tenho uma dor abdominal, né? Uma dor de barriga, classicamente, que não melhora. E aí, eu procuro o pronto-socorro.
né? E o processo, a estrutura do pronto-socorro, ela é uma estrutura montada para que a gente consiga fazer uma avaliação de risco o mais rápido possível, para que a gente não atenda sempre o que chegou primeiro, mas eu atenda primeiro aquele que precisa mais, Mais aquele que é mais grave. grave. Então, esse é um processo que muitas vezes o paciente não percebe. Ele pode ter a sensação de que tem gente furando a fila. Mas o que está acontecendo na prática é que existe um profissional muito capacitado gerenciando essa fila para que chegue mais rápido no médico aquela pessoa que precisa ser atendida mais rapidamente. Perfeito. Mas a sensação do paciente, então, passa às vezes por falta de informação, falta de entendimento do porquê que aquele fluxo está daquele jeito, por que eu tenho que esperar. A cabeça muitas vezes fica processando uma série de preocupações, né? Então, o nosso desafio está em tentar amenizar esse momento de espera, que ele é quase inevitável, porque o fluxo vai acabar tendo alguém que vai esperar mais do que outro. E oferecer a maior transparência, o maior grupo de informações e acolhimento durante a espera e um atendimento médico mais resolutivo possível. Então, em geral, esse é o contexto de quem está procurando um pronto atendimento. Já quem está numa maternidade, né, que é uma outra vivência, né? Então, uma gestação extremamente esperada, normalmente, né? Com uma série de desejos, expectativas, né? E fantasias até em relação a como vai ser aquele momento, né? Do parto em si, de ter a primeira visão do bebê, o primeiro, né? A primeira mamada. Então, acho que o nosso desafio enquanto organização de saúde está em entender todas essas perspectivas que passam por um ambiente agradável, um ambiente menos hospitalar, uma situação de maior acolhimento para as famílias, né, para as visitas, uma conveniência que me dê, né, possibilidade de uma série de recursos que às vezes eu não consegui planejar anteriormente, né, e que também, obviamente, ofereça a segurança necessária, porque apesar do processo do parto ser muito tranquilo, na grande maioria das vezes existem riscos. Claro. E a gente precisa ter formas de lidar com esses riscos de maneira muito segura, muito rápida. E segurança em qualquer um dos nossos serviços é premissa básica, né? Então, é onde a gente não pode falhar. Perfeito. E como que você tenta garantir, né, que tanto o corpo clínico quanto o pessoal da recepção esteja preocupado com essa experiência do paciente, né, de quem está chegando lá? Então, o time de experiência, né, e o meu papel a gente precisa auxiliar, alavancar essa cultura de foco no paciente, centralidade nas pessoas, em todas as nossas portas. Esse trabalho é muito facilitado porque a essência da organização, que faz 70 anos esse ano, já é muito alinhada com essa visão, né, de foco no paciente, foco nas pessoas. O Einstein nasceu da visão de um grupo da comunidade judaica em trazer para o Brasil, né, uma solução de saúde que fosse uma retribuição acolhida que eles receberam quando vieram para o país, né? Então, isso está na essência da organização, né? O voluntariado que foi composto há muitos anos já trazia esse papel, né, de olhar para as pessoas, de fazer o bem. Então, de certa forma, o nosso papel como grupo, time de experiência, é garantir a perpetuidade, né, dessa visão e dessa essência, obviamente com vários outros grupos, gestão de recursos humanos, enfim, como a gente faz isso, né? Garantindo que a voz do paciente seja ouvida e processada no dia a dia, implantando melhorias, por meio de conselhos consultivos de pacientes. Então, hoje a gente tem conselhos consultivos de pacientes nas nossas atividades públicas e privadas, em que os pacientes participam ativamente de discussões e melhorias. Esses conselhos já têm há mais de 15 anos. Né? E também por meio de modelos de gestão de recursos humanos, né? Eu preciso garantir no processo seletivo que eu tenha uma avaliação adequada das competências comportamentais que a gente precisa ter nas unidades. No processo de desenvolvimento de pessoas, modelos de desenvolvimento para fortalecer essas competências, né, comportamentais, enfim, né, em toda a cadeia. Acho que tem um pedaço muito importante que são as capacitações, né? E a gente, ao longo dos anos, também desenvolveu um modelo de atendimento, que é o SPA, o acrônimo SPA,
que diz, né, que para nós, a essência do nosso atendimento tem que garantir segurança, paixão por servir e atenção aos detalhes. Esse modelo ele foi co-construído, co-criado com pacientes, com gestores, com colaboradores há alguns anos, e ele também nos ajuda e norteia no processo de reconhecimento de bons profissionais, né? Então, e tentando até dar transparência e visibilidade do que a gente espera. Quando eu reconheço alguém que está aderente aos princípios do SPA, eu estou mostrando para toda a comunidade do Einstein que, olha, é assim que a gente espera que a gente atenda as pessoas. Esses são os destaques. Legal. Né? Então, aqui são alguns modelos. São os pilares da cultura, assim, que você considera mais importantes. Isso, esse do modelo de atendimento. Os pilares da nossa cultura, a cultura foi revalidada recentemente, e aí nós temos, né, excelência que constrói, o cuidado que humaniza, e um elemento de ciência, né, que é um outro pilar muito importante para nós. Tá? Legal, legal. E quando você fala de ouvir a voz do cliente, né, que é algo que a gente sempre traz bastante aqui no podcast, a gente fala em CX sobre mecanismos. Na sua opinião, quais são os mecanismos mais efetivos para escutar a voz do cliente? Olha, eu acho que certamente eu ainda vislumbro um futuro em que a gente vai conseguir capturar a voz do nosso cliente de maneira muito natural e orgânica. E hoje, que não é a pesquisa, tá? Eu acho que a pesquisa ela é hoje fundamental e essencial, porque assim a gente organiza esse grupo de informações, mas eu acho que no futuro, com tudo que a gente tem de evolução de tecnologia e de inteligência artificial, provavelmente a gente vai conseguir capturar isso em todos os contatos que o paciente, no nosso caso, tiver com o Einstein, sem precisar necessariamente ficar colocando pesquisas ao longo da jornada. Hoje, o que a gente faz é muita pesquisa, né? É o mecanismo que é o mais eficaz para que eu consiga ter um grupo de informações consistentes, organizadas para fazer melhorias, tá? Hoje a gente faz muita pesquisa transacional, então pesquisas em jornadas completas, claro que seguindo algumas regras aí, né, de quarentena, para não ser também exaustivo, né? Enfim, a gente não faz pesquisas em todas as vezes que você for ao Einstein, você não vai receber sempre uma pesquisa. Enfim, tem uma série de gatilhos para que essas pesquisas aconteçam. A gente faz também pesquisas relacionais semestrais para entender como é a visão do paciente que escolheu o Einstein, por que ele escolheu o Einstein. E a gente procura enriquecer essas informações com métricas operacionais, né? Para que a gente garanta também que eu consiga entender onde estão as constrições e gargalos e fazer as intervenções mais adequadas e acompanhar os resultados. Tá? Mas acho que a pesquisa relacional, a transacional hoje é o que nos dá um grupo maior de informações. Outra forma que é um pouco mais qualitativa, duas outras formas mais qualitativas são os conselhos consultivos, em que a gente consegue perceber e até trocar, interagir mesmo, né? E iterar com pacientes as evoluções e melhorias. Desculpa te interromper. Esses conselhos vocês trazem pacientes para um bate-papo? Isso. Então, o conselho consultivo ele é composto anualmente. Todo ano a gente procura renovar 30% dos participantes para ter uma certa, né? Ter uma renovação, né? A gente faz convites procurando entender, favorecer alguma diversidade de perfis de necessidade de saúde, etária, sexo, raça, enfim, né? Tudo que for possível ali a gente procura. E é importante que seja um paciente que tenha tido recentemente uma interação no último ano. Tá? Então, a gente faz os convites, os pacientes aceitam, a gente explica o que é o conselho. Esses conselhos hoje, no cuidado privado, se dividem em 7 áreas temáticas e fazem reuniões, aí são 6 reuniões ao longo do ano, em geral, discutindo assuntos e melhorias nas áreas temáticas. Que interessante. Então, é assim. Muito bom. E você consegue trazer um pouquinho pra gente sobre a característica do paciente dos dias atuais? O que está mudando? O que esse paciente espera que talvez há uns anos atrás ele não se preocupava tanto? Acho que um dos elementos... Primeiro que nós, enquanto pacientes, a gente, né? Todo mundo que vai viver um momento de paciente vive uma série de outras coisas nas suas vidas. Hoje interage com bancos que não tem mais... o banco físico, agências, né? As agências. Não necessariamente você fica, né, num caixa. Então, as pessoas hoje, e com todos os outros recursos digitais dessa nova era, né? Então,
as expectativas que a gente vive nesses outros ambientes são transpostas também para o ambiente de saúde. E é óbvio que eu como médica, sei que não é tão simples transferir essas práticas para o ambiente de saúde, mas os nossos pacientes esperam muita conveniência, muita transparência, acesso à informação, muita autonomia para escolha e tomada de decisão. Uhum. E eu acho que o desafio na saúde está em, né, fazer a evolução do serviço e dos profissionais para entenderem essas novas expectativas. Eu, enquanto médica, não fui formada para oferecer informação necessariamente simples e processada para o paciente a qualquer momento, né? Uhum. O desnível de conhecimento, ele é flagrante no ambiente de saúde. E não é fácil alinhar esse desnível, né? Passa por acho que tem até uma renovação de gerações, uma mudança no ensino médico, no ensino de enfermagem, um aporte de tecnologias que traduzam a nossa linguagem para uma linguagem menos técnica, né? Então, em relação às expectativas, acho que são essas, né? Tá. Muita conveniência, muita transparência, autonomia e muito acolhimento e muita confiança. Eu acho que a confiança é a base dessa relação. E ela também não é um elemento simples, né? Uhum. Passa pela transparência e por muitos dos outros elementos que eu falei. E que é aquilo que a gente fala, né? É difícil você construir a confiança, mas é muito fácil você quebrá-la, Perder. né? É. E em relação ao corpo técnico, né? O corpo médico, enfermeiras, enfim, como que vocês conseguem criar essa cultura de focar na experiência do cliente, né? Focar no acolhimento, mas sem perder a parte técnica que é tão importante. Eu acho que esse é um bate-bola, né, de muitos envolvidos e muitos prismas. Eu tenho o papel numa mesa, né, de discussão de algum tipo de problema ou situação ou solução, de trazer o prisma do paciente, né? Tem alguém que vai trazer o prisma da qualidade e segurança assistencial ali, né? Que eu também não posso falhar. E às vezes a experiência do paciente pode ser nesse equilíbrio da segurança, em alguns momentos a gente vai ter que optar pela segurança, enquanto eu não consigo desenvolver algo que entregue de fato a experiência ideal para o paciente, né? Então, você vai ver, por exemplo, que num processo de assistência, a gente pergunta muitas vezes o seu nome, a sua data de nascimento. Esse é um processo de segurança importante. E muita gente não gosta, mas você não sabe o meu nome, né? Então, enfim, acho que existem formas da gente evoluir esses modelos que a gente ainda, para os quais a gente ainda não está pronto. Então, tem alguém que vai trazer uma visão de como é estar no papel do médico, né? Que tem uma responsabilidade de tomar decisões muito rápidas, muito críticas. Às vezes ele não consegue realmente dar todo o grupo de informações, porque ele está tomando uma decisão num momento muito crítico, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa sempre ter muitas pessoas olhando por vários prismas para chegar na melhor solução, né? E para entregar a melhor saúde para o paciente. Mas é muito importante ter alguém que esteja trazendo o olhar do paciente, por meio da coleta da voz do paciente, por meio dos conselhos consultivos, enfim. E a gente, nos conselhos consultivos, faz muito esse tipo de ambiente, de colocar o paciente, o médico, alguém que está olhando para a infraestrutura, alguém que está olhando para um outro, né, para canais, num processo de discussão, né, transparente, verdadeira e produtiva, né, para melhoria. Muito bom. Eu tive uma experiência recentemente super boa lá no Einstein. Eu fui com a minha filha, né? Ela tava com dor no ouvido e não conseguia encostar no ouvido. A gente foi pro pronto-socorro e o pediatra que atendeu ela precisava examinar, né? Olhar, e ela não queria deixar de jeito nenhum. E ele teve uma delicadeza, assim, de perguntar qual que é o seu desenho favorito, né? Ela falou, é a Moana, eu adoro a Moana. E daí ele pesquisou no celular dele a música da Moana, foi ganhando a confiança dela, até que ele falou, deixa eu ver se a Moana tá dentro do seu ouvido. E dela deixou, conseguiu examinar, confirmou que era otite e enfim, né? Então, a experiência dela acabou sendo uma boa experiência e eu, como mãe, também, né? E é um pouco a minha próxima pergunta para você. Como também pensar não só na experiência do paciente, mas do acompanhante, né? Que muitas vezes precisa, assim, dessa atenção, desse acolhimento, desse cuidado.
Antes de responder a sua pergunta, eu acho que esse exemplo que você trouxe, né, fala muito também sobre trabalhar com saúde em geral está conectado com um propósito pessoal muito genuíno, né? E isso também pode ser um facilitador do trabalho, né? Se você der um ambiente adequado para os profissionais trabalharem e também pensar na experiência do profissional, ele provavelmente vai conseguir exercer seu papel que está conectado com a sua essência da melhor maneira, né? Então, acho que isso é um fato. Exato. Olhar para o acompanhante é sempre um desafio. Na pediatria, não existe assistência pediátrica sem acompanhante, né? E aí eu acho que isso, de novo, está conectado muito com a essência do pediatra. Não necessariamente todas as especialidades já têm isso na sua essência e na sua vida, na sua formação, né? E aí eu acho que a gente precisa também, né, pensar em outras formas de dar esse cuidado para o acompanhante. Ouvindo também o acompanhante. Então, nesses conselhos que eu mencionei, muitas vezes quem participa são acompanhantes, não são pacientes. Legal. Para que a gente traga a visão do acompanhante. Quando a gente faz mapeamento de jornadas dos nossos pacientes, tem momentos em que o principal player ali, envolvido naquele momento da jornada, é o acompanhante. Vou dar um exemplo. Você trouxe um exemplo da pediatria, mas eu acho que nesse caso a essência da pediatria já é muito conectada com o acompanhante. O momento cirúrgico, existe ali, né, o ato da cirurgia em si acontecendo na sala, no centro cirúrgico, com o médico 100% dedicado e focado naquilo, mas tem alguém esperando, ansioso, preocupado, sem informação. Como é que você cria um ambiente em que você consiga dar transparência e visibilidade do que está se passando? Manter essa pessoa calma, acolhida. Então, isso existe um espaço hoje em que os acompanhantes aguardam durante o momento da cirurgia. Não quer dizer que a gente não tenha uma série de oportunidades de melhoria ainda. Então, é isso, assim, quando a gente faz mapeamento de jornada, eu acho que a gente consegue colocar cada um no seu papel e entender como oferecer uma melhor solução para cada um dos envolvidos. Obviamente, o paciente, a jornada é do paciente, mas ele tem um acompanhante, Sim. ele tem um familiar, às vezes ele tem uma doula, né? Às vezes ele tem um cuidador, enfim. Legal. Você lembra algum exemplo que você possa contar e compartilhar com a gente? De algum paciente que deu algum feedback que gerou, de fato, uma melhoria no Einstein? Nossa, são tantas, né? Assim, vou dar um exemplo de uma discussão que a gente estava tendo ontem. Nós temos um conselho consultivo de segurança do paciente e ontem a gente estava nesse conselho discutindo uma solução que já foi desenvolvida há um pouco mais de um ano e que a gente ainda não conseguiu alavancar e escalar. Qual que é o problema-alvo aí, né? O risco do erro diagnóstico no pronto atendimento. O pronto atendimento é um momento muito rápido. Para o médico é um momento bastante delicado, porque é uma foto que você vai ver e você vai ter que tomar uma decisão rápida sem conseguir ter muita informação do que aconteceu antes e do que vai acontecer depois, porque você não vai ter um acompanhamento daquele paciente, né? Sim. Então, este era o problema discutido, como a gente minimiza o erro diagnóstico, o risco de erro diagnóstico e também dá mais tranquilidade para o paciente. Foi feito todo um processo de design thinking, né? Então, para desenhar uma solução, e a solução desenhada foi o que a gente chama de sala de espera ativa, né? Em que a gente dá para o paciente uma solução no device, né? No aplicativo, no meu Einstein, em que o paciente pode antecipar e responder algumas perguntas que são importantes no processo do atendimento médico, e o médico vai receber essas respostas antecipadamente, e durante a consulta ele já vai estar munido de um pouco mais de informação. Né? Então, hoje a gente tem a solução e a gente tem ainda pouca resposta. Nós temos aí um desafio de aumentar a adesão à solução. Então, essa foi desenvolvida e foi co-criada com a participação do conselho. Nós estamos agora evoluindo a adesão ao uso. Enfim, esse é um dos exemplos, mas tem muitos no dia a dia. Que legal. Muito bom, muito bom. Quais seriam as armadilhas da aplicação do conceito de guest experience, né? Instituições de saúde? Olha, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que realmente importa nesse processo, né? E para não... Eu não sei se é a melhor palavra, mas a gente tem que tomar cuidado com o que é muito fútil, né? É muito superficial, porque não é esse o foco daquele momento. Não é um hotel. A marca do sabonete do banheiro, né? Então, eu acho até que pode ser importante. Não é o mais importante.
né? Eu entendo que, claro que como vai estar a hidratação da pele faz diferença, até para não desenvolver escara, por Sim. exemplo, né? Sim. Mas é isso, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não ir pela futilidade, porque o que a gente essencialmente tem que entregar é uma saúde de muita qualidade e excelência. Entregar uma boa experiência faz muita diferença, é essencial, para nós é estratégico, mas a experiência ela tem que estar conectada com o que é significativo, com o que é bem-estar, com o que é um ambiente de cura, né? E não com a futilidade, com aquilo que não vai gerar valor no processo assistencial, né? E como equilibrar essa balança? Porque muitas vezes a gente vê que a gente está vivendo numa era que as pessoas querem filmar, né? E postar, enfim, a sala de espera, o que vai ter, versus o que realmente importa, versus custo, né? Que quando a gente fala de experiência também é um ponto importante. Então, eu penso que hoje o que a gente tem cada vez mais procurado é trazer um grupo consistente de informações sobre experiência para discussões de prioridades, né? Então, usar a voz do paciente, usar métricas e pontos de dor da jornada tem nos auxiliado nisso. E, obviamente, isso precisa estar equilibrado pela essência do que é aquilo que a gente tem que entregar, né? Então, para a tomada de decisão, a voz do paciente vai ser fundamental. Em alguns momentos, a gente sabe que existem expectativas, às vezes, que vão na linha do que é mais futilidade do que a essência do que a gente entrega, e a gente precisa ser transparente o suficiente para dizer, olha, esse não é o nosso propósito, né? Não é para isso que essa organização está aqui, que esse serviço está aqui. A gente quer te entregar a excelência que você precisa. E eu acho que isso vai favorecer a escolha das pessoas, né? Quem está mais conectado com uma outra proposta de valor vai procurar outros lugares que eventualmente estão mais, né, alinhados com isso. A gente tem a essência de entregar excelência. E é óbvio que a gente entrega um cuidado muito diferenciado e uma ambientação muito diferenciada. E uma hospitalidade muito diferenciada. Mas ela vai estar sempre dentro de um escopo de melhor cuidado com a saúde. Legal. Você pode compartilhar algumas métricas que você considera importante? Sim. Então, hoje a gente tem trabalhado em 3 grandes grupos de métricas para trabalhar a experiência, né? O primeiro é a voz do paciente, né? Então, a gente usa muito o NPS e NPS como um farol, né? De como é que está indo a percepção do meu paciente em relação aos meus serviços. Então, ele está lá e está tentando entender muito assim, o que tem de detração, o que tem de promoção, onde estão ali os pontos, os episódios mais críticos de atendimento, enfim. Então, isso é enriquecido com CSAT nas etapas da jornada, nas interações todas, e textos. Hoje, 40% das respostas que a gente recebe de pesquisas tem texto. E a gente tem aplicado Olha, inteligência... é alto, né? É bastante, é bastante. A gente tem aplicado inteligência artificial para interpretar esses textos. Muitas vezes a nota, né, o que está lá no NPS pode ser bom e no texto tem muita oportunidade de melhoria, muita sugestão. Às vezes é ruim e tem pontos positivos destacados nos textos, então a gente usa muito essa informação. Tem um grupo de informações que é mais de CRM, né? Então, segmentação de pacientes, ciclo de vida dos nossos pacientes, até assim, como é que está a fluidez de navegação. A gente quer ser a principal escolha dos pacientes, né? Claro. Então, a gente quer que todo mundo que tenha a possibilidade de usar o Einstein, escolha o Einstein como sua organização de cuidado para a saúde. Então, as métricas de CRM nos ajudam a entender como a gente está em relação a isso, né? E, por fim, as métricas operacionais, né? Então, por exemplo, como é que está o acesso à medicina diagnóstica? Eu preciso saber se tem agenda disponível, qual é o tempo para chegar num determinado agendamento, o tempo, como é que estão as métricas do canal, como é que estão as métricas das jornadas de atendimento, né? Então, tudo isso auxilia a gente a trabalhar os problemas principais. Legal. Para os médicos que podem estar ouvindo esse nosso podcast, ou profissionais da saúde em geral, que querem oferecer uma experiência melhor para os pacientes deles, que conselho que você daria para eles? Por onde eles podem começar? Eu acho que a gente tem que ouvir, mas ouvir assim. Eu não acho que a gente foi formado necessariamente para ouvir genuinamente o que o paciente deseja. Porque às vezes o que o paciente deseja não é o que é o melhor para ele
na perspectiva técnica. Mas a gente precisa ouvir, até para poder tentar conversar realmente, verdadeiramente, sobre o que é o melhor do ponto de vista técnico. Então, ouvir as perspectivas, ouvir as angústias, ouvir as expectativas, que às vezes vão na linha da futilidade, inclusive, né? Claro. A gente precisa ouvir para poder ter uma conversa transparente, genuína e produtiva sobre o que vai ser melhor possível e fazer combinados claros, né? Então, eu acho que é isso, assim, ter sempre uma forma, não ter medo das avaliações, não ter medo do feedback, porque a gente também às vezes fica com esse medo, né? Essa resistência. O feedback é uma oportunidade, é uma forma da gente poder melhorar, né? E às vezes dizer, não, nesse aspecto que você está me trazendo, não, para mim, vai além do que eu acredito que é o melhor, da minha essência, do que eu acho razoável em termos de serviço de saúde. Então, isso eu não consigo, não vou fazer, né? Então, o que é combinado não sai caro, né? Perfeito. Hoje vocês olham também esses feedbacks que são recebidos, imagino, pelos canais de atendimento, né? E pelas redes sociais também, como que funciona o trabalho? Então, existe uma gestão... essa atividade, ela tem muitas áreas envolvidas, né? Um time de comunicação e marketing que faz a gestão de canais externos. A gente processa essa informação e entra para um canal de serviço de atendimento ao cliente, que aí faz a gestão e a distribuição interna das questões, né? Dos elogios, reclamações, sugestões, problemas, e faz a gestão do fechamento de ciclos com clientes. Então, todas as manifestações, elas são processadas, independente do canal, né? Então, tem o canal físico de ir ali na porta do saque, sentar na mesinha e conversar com alguém, tem o canal telefônico, tem um canal redes sociais, tem o Reclame Aqui, todos eles a gente faz a gestão e faz os fechamentos de loop com o cliente, analisa as causas raízes mais abrangentes, promove melhorias mais, mais sistêmicas, enfim. Interessante. Talvez um processo que vocês comecem a iniciar projetos, não sei, imagino, Isso, né? Então, tá tendo muita reclamação sobre, não sei. Isso. E daí, Cobrança, um motivo comum de reclamação. Tá, daí vocês fazem esse trabalho de trás para frente, vamos criar um projeto para melhorar. Perfeito. E vocês acompanham esse indicador. Isso. Muitas coisas são projetos. A gente tem uma base muito sólida e antiga de melhoria contínua, né? Que veio de outras indústrias e a gente se desenvolveu muito. Então, tem muitos projetos de melhoria contínua que estão conectados com pontos da experiência. Inclusive, a gente tem comitês de discussão. Mensalmente, nós temos discutido, hoje acho que são 24 projetos de melhoria contínua, só trabalhando experiência. Legal. Além de muitos outros trabalhando outras coisas. Tem também alguns programas, né? Então, são coisas mais abrangentes, que passam por treinamentos. Enfim, todo o treinamento de times de atendimento, ele se retroalimenta do que tem de oportunidade vindas da voz do paciente, das jornadas né? e de experiência. O digital também tem toda uma frente de evolução, um programa de evolução que tem a ver com o mapeamento da jornada, a voz do paciente, enfim. Que legal, muito bom. A gente falou um pouquinho, né, de como medir a experiência do paciente. E essa medição, esses resultados é compartilhado com todo o corpo? Como que vocês trabalham isso? Então, essas pesquisas todas, as áreas, né, de operações, elas têm acesso a dashboards, a própria plataforma da pesquisa em que elas fazem a gestão ali no dia a dia dessa informação, né? Então, desde o time mais operacional até a gerência, a diretoria, enfim, né? Então, todo mundo tem acesso a essa informação e a gente tem momentos em que a gente faz as discussões, né? Então, uma reunião mensal com o diretor-geral, reuniões recorrentes com os diretores das grandes operações e assim por diante. E como eu mencionei, o SAC faz a orquestração da entrega dessas manifestações, desses workflows, né? Para que a gente garanta que a área receba, analise, dê a devolutiva para o cliente e a gente feche esse caso individualmente. Né? Então, a gente tem a granularidade do indivíduo, mas, obviamente, o agrupamento dos principais resultados e as principais oportunidades de melhoria ou até
destaques que valem ser reforçados, né? Uhum. Que eu acho que é muito importante. Os elogios têm um valor enorme, né? Sim. E vocês, por exemplo, os pacientes que passam com o doutor Guilherme estão mandando muitos elogios. Vocês vão Sim, levar isso pro sim. médico também. Sim. As áreas Muito recebem bacana. as suas manifestações, muitas têm a prática de colocar em murais. A gente faz reconhecimentos pelo time de comunicação interna por e-mails, pelas plataformas e canais internos. E tem um evento de reconhecimento que aconteceu agora em maio, em que a gente reconhece os super destaques, né? Então, e esse evento ele é bacana porque, se não me engano, acho que foram 7 reconhecidos esse ano. É pouca gente, né, no número de funcionários que a gente tem. E a escolha passa pelo conselho consultivo também. Então, a gente pega os elogios e faz uma votação, né? E aí, essas pessoas são reconhecidas num evento maior. Além desse evento, existem outras formas de reconhecimento ao longo do ano, mais granular, né? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Flávia, da importância do benchmarking. Como que vocês enxergam isso? Na Amazon, a gente tem uma frase que é muito importante, que é não ser obcecado pelos concorrentes, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode ignorar. Como que vocês trabalham isso? Bom, eu acho que a gente tem o privilégio, né, de ter concorrentes muito bons no mercado, o que sempre nos estimulam a fazer melhor, né? E eu acho que essa é a concorrência saudável, né? A gente quer aprender e também melhorar e trocar. Então, existem organizações que, inclusive, promovem essas trocas, né? A ANAP, que é a Organização Nacional dos Hospitais Privados, ela promove trocas em diversos assuntos e a gente também tem a oportunidade de fazer trocas em experiência usando esse órgão aí que congrega vários hospitais, por exemplo, e várias organizações de saúde. Eu tenho valorizado muito o benchmarking com outros players de outros mercados. Legal. Isso faz, para nós, tem aprendizados incríveis. Não é assim, pegar igualzinho e fazer, obviamente, acho que nunca é. Mas a gente pode ser provocado a fazer mudanças que às vezes não estão na nossa mentalidade, né? A saúde, ela foi construída com muitas etapas que não agregam valor para o paciente. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu não acho que é fácil de mudar. Mas a gente percebe que essa mudança já aconteceu em muitos mercados, como é o mercado de vocês, como é o mercado do banco, enfim, né? E que a gente provavelmente vai ter que evoluir para isso. E isso envolve muitos players, porque o ambiente de saúde é muito complexo. Você tem as operadoras de saúde, os prestadores, tem a indústria farmacêutica, enfim. Mas eu acho que a gente tem que aprender e entender como é que foi essa mudança para outros mercados, para a gente começar a estudar isso no nosso. E também a gente faz muito benchmarking internacional, né? Então, o Einstein hoje está né, posicionado como o 22º melhor hospital do mundo pela Newsweek, e o melhor do Hemisfério Sul também por esse mesmo ranking. Isso nos coloca numa posição de nos comparar muito com uma clínica Mayo, com a Cleveland Clinic, com o Shiba de Israel, enfim, com várias outras organizações que a gente troca com alguma frequência também. Que legal. A gente está quase terminando aqui nosso tempo. Eu queria te perguntar, né, sobre Magos do CX. Se você pudesse ensinar um único feitiço para quem atua com experiência, que feitiço seria? Eu acho que é gostar de pessoas, né? Porque é só sobre pessoas. Tudo isso que a gente faz todos os dias é olhar para pessoas em diversos papéis. É o paciente, que é o foco principal de tudo que a gente faz. É o médico, que é um elemento extremamente importante para a entrega final. Ele é o principal ator da entrega final. Em alguns momentos são outras pessoas do time multiprofissional, como o enfermeiro, o fisioterapeuta. É quem está no back-office e que está em alguma atividade, né, de entrega do jurídico, de compras. Então, e são todas as pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam ter um foco único. Elas precisam também ser ouvidas para que a gente consiga entregar o melhor para o paciente. Perfeito. Muito obrigada, Flávia. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada.